Bom dia, nono ano. Então, pessoal, devido a vocês estarem fazendo simulado, hoje eu optei por fazer uma revisão do conteúdo, tá? Que a gente já teve nesse quarto bimestre. E com isso não tomar tanto tempo de vocês por conta de vocês estarem fazendo o simulado, tá bom? Então a gente vai falar bem rapidinho aqui sobre 4 temas que a gente estudou, que foi sobre o Kendo, sobre a capacidade física, sobre zona de treinamento e sobre organizar torneio, né? Que foi a nossa última aula. Então vamos começar rapidinho para a gente não perder muito tempo. Bom, a gente quando teve a aula sobre caracterização do Kendo, a gente viu que é uma luta que ela já vem de algum tempo, né? Os atletas eles utilizam uma espécie de espada de madeira. Eles têm uma proteção no rosto e essa roupa aí, tá? Então a gente percebeu que é uma luta milenar, uma luta que ela traz uma cultura, traz uma história sempre por trás, tá? Às vezes a pessoa fica falando assim, poxa, mas é uma espada de madeira. Não, no início do Kendo, a espada ela era realmente uma espada real, uma espada que machucava, vamos colocar assim, né? E essa espada de madeira, que é atualmente, ela já não tem esse poder, tá bom? Nós falamos também sobre a capacidade física, que é a resistência cardiorrespiratória e a frequência cardíaca, tá? A gente conseguiu, através dessa aula, perceber que tanto o nosso coração quanto o nosso pulmão, ambos eles têm uma ligação quando a gente trata de atividade de exercício físico, tá? Então a gente conseguiu compreender que a nossa resistência cardiorrespiratória ela só vai melhorar com o tempo, de acordo com que nós vamos fazendo os exercícios e tudo mais, o nosso corpo vai se condicionando a isso. Não não distante disso, nossa frequência cardíaca, quando a gente inicia uma atividade física, ela tende a ficar alta e aí com o passar do tempo na atividade física, a nossa frequência cardíaca, ela vai abaixando, ela vai caindo e aí ela vai se normalizando, entrando numa zona ali onde nós chamamos de uma zona de conforto, né? Porque o corpo ele vai se adaptando e ele vai mantendo aquela frequência cardíaca ali o mínimo possível para que o atleta ele possa perdurar naquela atividade, né? Até porque o nosso corpo, por mais que ele seja inteligente no sentido de atividade física, no sentido de economizar energia e tudo mais, ele já faz isso justamente porque ele não sabe até quando você vai ficar fazendo aquela atividade, né? Então vamos supor, existem pessoas que elas correm em 10, 12 minutos somente. Ou seja, o corpo nesse caso, ele vai gastar pouca energia, vamos colocar assim. Só que existem pessoas que às vezes correm 4, 5 horas. Que elas vão participar de maratona e tudo mais. Então a gente percebe que nesse caso aí o corpo ele tem que economizar ao máximo. Senão a pessoa vai chegar a um determinado ponto e ela não vai conseguir continuar a sua atividade. Bom, juntamente com a capacidade cardiorrespiratória, a gente tem também a frequência cardíaca ligada à zona de treinamento, né? Então a gente sabe que a gente tem algumas frequências cardíacas aí, que são a basal, a frequência cardíaca de repouso, temos a frequência cardíaca máxima, temos a frequência cardíaca de reserva. Todas essas a gente explicou na aula, só estou aqui dando uma refrescada na sua memória para que você possa fixar o conteúdo melhor, tá? Então a gente sabe que a frequência cardíaca basal é aquela frequência quando nós acordamos, tá?
que nem sequer nós podemos se movimentar, levantar da cama, tá? Geralmente ela é verificada assim que o nosso corpo dá sinal que está acordando. A gente tem a frequência cardíaca de repouso, tá? Que é uma frequência cardíaca quando nós estamos sem fazer nenhuma atividade, ok? Nós temos a frequência cardíaca máxima, que é uma frequência onde nós se baseamos em não deixar chegar ou até mesmo passar dela, tá? Porque se ela tem o nome de frequência cardíaca máxima, significa que é o máximo que nós conseguimos atingir, só que nós não podemos chegar no nosso máximo, tá? Na aula eu expliquei porque a gente pode ter algum problema de saúde, o nosso coração pode não aguentar aquele esforço, ok? E a gente tem a frequência cardíaca de reserva, que é a diferença da sua frequência cardíaca máxima de repouso, ou seja, você vai pegar a máxima, vai diminuir pela de repouso e aí você tem a sua reserva, ok? E a gente também falou na última aula como organizar torneios de esporte, né? A gente falou que você tem que ver as regras, que você tem que verificar qual é a quantidade de time para fazer o chaveamento. Chaveamento é um exemplo, é esse que está aí, quem vai entrar nas oitavas, das oitavas, quem vai passar para a quarta, da quarta, quem vai passar para a semifinal e quem vai passar para a final e, consequentemente, quem vai ser vitorioso, ok? A gente falou sobre a escolha dos árbitros, então, nessa aula passada nós falamos sobre tudo que você precisaria para organizar um torneio, seja um torneio que a gente citou chamado torneio mata-mata, tá? Que são os torneios mesmo, ou os campeonatos. E aí a gente deu o exemplo do Campeonato Brasileiro, ok? Pessoal, hoje é só. Desejo a vocês boa sorte nos simulados, que vocês possam tirar uma boa nota, que vocês possam estar estudando, que mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, espero que vocês tenham um bom aproveitamento na matéria, não só em educação física, mas em todas as outras. Ok? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana.